moçada, beleza? Professor Rogério Mendes, olha aí, desenrolar ecologia com vocês, beleza? Olha só, hoje, ciclo do nitrogênio. Rogério, é importante? Sementinha, isso é fundamental. Isso aqui é importantíssimo. Esse é o ciclo que você tem que guardar no fundo do teu coração, porque isso aqui cai no Enem, isso aqui cai em prova. Legal? A pergunta é, por que que você precisa de nitrogênio, sementinha? Por quê? Ora, o nitrogênio, aqui no caso, ele vai compor basicamente duas coisas importantíssimas para a gente, tá? Então, quando eu falo de ciclo do nitrogênio, eu, ser vivo, né? Planta, bactéria, protozoário, alga, fungo, animal, não interessa. Eu quero nitrogênio por basicamente dois motivos. Eu quero construir aminoácidos e eu quero construir bases, olha o nome, nitrogenadas. Nitrogenadas. Ok? Para que eu quero o aminoácido? Ora, eu quero aminoácido porque eu vou compor proteína, a substância orgânica de maior percentual no corpo dos seres vivos. Legal? Então, se você imaginar alguma coisa no seu corpo, imagina também proteína, né? Então, a estrutura proteica lá das enzimas, tá? Do cabelo, da queratina e etc. Beleza? E as bases nitrogenadas. Rogério, eu não estou lembrando a função delas. Ora, base nitrogenada, adenina, timina, citosina e tal, vão compor DNA e o quê? RNA. Então, gente, eu estou falando de moléculas da vida. Proteínas, conjunto de aminoácidos, e ácidos nucleicos, conjuntos de nucleotídeos, que contêm bases nitrogenadas. Então, sem nitrogênio, você não forma essas estruturas. E sem essas estruturas, não há vida. Beleza? O que eu preciso saber aqui? Primeiro, o ciclo do nitrogênio só existe porque as bactérias fazem parte desse ciclo. E aí nós temos alguns problemas aí. Primeiro, de uma forma geral, os organismos não conseguem fixar esse nitrogênio do meio. Tá? Então, por exemplo, uma planta tem dificuldade em obter o nitrogênio diretamente do meio. O animal não faz isso. Então, o que a gente precisa pensar? Bom, a gente falou em cadeia alimentar, lembra? E eu falei de transferência de energia e matéria ao longo da cadeia alimentar. Então, esse nitrogênio que foi fixado, que foi introduzido na cadeia alimentar, ele vai passando de um nível trófico para outro, porque o indivíduo come o outro. Legal? Agora, nesse processo de fixação, eu tenho que levar em consideração a presença de quê? De bactérias. Então, ó, um resumo aqui do ciclo do nitrogênio me diz o seguinte: não há ciclo do nitrogênio se não existirem bactérias que façam esses papéis, beleza? Então, olha só, eu tenho a fixação aqui, então esse nitrogênio será fixado por bactérias específicas, genericamente chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio, legal? Esse nitrogênio vai ser convertido em amônia, e essa amônia vai ser convertida, vai sofrer oxidação e vai ser convertida, por exemplo, em nitrito, NO2-, nitrato, NO3-. Por que o nitrato é importante? Porque é a principal forma de obtenção de nitrogênio por parte, por exemplo, das plantas. Tanto é verdade, quando você vai adubar o solo, você também utiliza o nitrato. Legal? Então, esse nitrato, ele é importante. Então, tá aqui o nitrogênio. Tá, mas para nós chegarmos aqui, esse nitrogênio precisou ser fixado. Então, ele é fixado, é convertido em amônia, em nitrito e em nitrato, né? Esse fenômeno aqui é chamado genericamente de nitrificação, tá? E aí é óbvio que eu tenho a participação de bactérias aqui. Então, por exemplo, eu tenho as bactérias do gênero Nitrosomonas convertendo amônia em nitrito. Eu tenho as bactérias do gênero
nitrobacter convertendo nitrito em nitrato. Legal? Então, se eu elimino as bactérias daquele meio, esse processo de fixação ele não vai acontecer de maneira adequada. Legal? Bom, uma forma de você disponibilizar esse nitrogênio para o meio novamente também é com a participação de bactérias em um fenômeno genericamente chamado de denitrificação ou desnitrificação. E aí eu estou devolvendo esse nitrogênio para o meio. Legal? Então, um resumo disso, você vê aqui, tá? Então, você tem aqui o nitrogênio atmosférico, legal? Você tem aqui o ar representando micro-organismos que farão essa fixação, tá? Por exemplo, na forma de amônia. Essa amônia, por exemplo, com a participação das bactérias do gênero Nitrosomonas, né? Essa amônia vai sofrer uma oxidação e vai ser convertida em nitrito. O nitrito em nitrato e esse nitrato será absorvido pelas plantas, como eu estou te mostrando aqui. É óbvio que se eu estou falando de ciclo, a morte dessas plantas, a morte dos animais e através da decomposição que nós comentamos, esse nitrogênio vai ser disponibilizado novamente no meio para participar do ciclo novamente. Legal? Então isso é importante, tá? Por isso que nós estamos fazendo referência a ciclos. Agora tem uma coisinha sementinha que você precisa desenrolar, tá? As provas falam muito em plantas leguminosas. Soja, feijão, tá? Por que as provas falam em plantas leguminosas e associam essas plantas ao ciclo do nitrogênio? Preste atenção nisso aqui, ó. As plantas leguminosas possuem em suas raízes nódulos contendo bactérias. Essas bactérias fazem a fixação do nitrogênio, introduzem esse nitrogênio no corpo da planta e esse nitrogênio oxidado vai sendo convertido em, por exemplo, nitrito e nitrato, que a planta vai utilizar para a síntese desses compostos orgânicos, beleza? Então, o diferencial dessas plantas leguminosas reside no fato de que elas têm essas bactérias em suas raízes, tá? Ao contrário do que as plantas não leguminosas fazem ou possuem. Uma planta não leguminosa não apresenta em suas raízes esses nódulos, portanto não tem essas bactérias associadas a elas de forma mutualística, ou seja, de forma benéfica, simbiótica. Portanto, essas plantas não leguminosas precisam buscar esse nitrato, por exemplo, diretamente no solo. Legal? Então, uma grande vantagem, né, dessas plantas leguminosas é que elas contêm bactérias em suas raízes, em nódulos. Isso permite uma associação entre essas bactérias e essas plantas, facilitando a conversão do nitrogênio capturado em nitrato que vai ser utilizado para a planta. O que é legal também você pensar? Às vezes você tem uma área de plantio em que o solo está pobre e a planta leguminosa que está recebendo esse nitrato em excesso dessas bactérias pode disponibilizar esse nitrato para o meio, digamos assim, adubando, auxiliando, ajudando na adubação do solo. Legal? Então, gente, não esqueça, ciclo do nitrogênio, ó, importantíssimo para nós. Legal? Grande abraço e até a próxima.